Capítulo 4 – Mudança para pior. Alguns dias depois de nos deslocarmos do Egito para o cenário europeu da guerra, na Itália, isso foi em 1943, desembarcamos primeiro em Tarento e depois cruzamos a península rumo a Nápoles. Dali, na retaguarda das forças norte-americanas e inglesas, fomos para Roma, onde ocupamos algumas fábricas e passamos a produzir suprimentos necessários às forças aliadas. Durante todo o tempo em que estivemos em Roma, andei sempre com o coração voltado para Deus. Toda vez que os bombardeiros alemães voavam baixo sobre nossas barracas, eu sentia como minha vida podia ser extinta. A qualquer momento, de dia ou de noite, os alemães podiam lançar sobre nós um bombardeio em massa e seríamos soprados para a eternidade. Por isso, nos fins de semana, comecei a buscar Deus em muitas das maiores igrejas de Roma. As coisas, porém, eram desencorajadoras. Não importava para onde eu olhasse, Deus parecia estar muito longe. Um dia, já um tanto quanto desesperado, fui ao Vaticano e orei na Catedral de São Pedro. Com certeza encontrarei Deus aqui, pensei, mas nada aconteceu. Entretanto, ao sair da igreja, fui detido por uma jovem mulher de cabelos pretos com um bebê no colo. Ei, soldado, você ajudaria uma pobre viúva de guerra? Ela chamou-me puxando pelo cotovelo. Certamente, senhora. O que posso fazer por você? Ela se encostou em mim e cochichou no meu ouvido. Você poderia vir à minha casa e dormir comigo essa noite? Eu durmo com você toda a noite, bem barato. Sabe, senhora, já tenho muitos problemas. Você deveria estar envergonhada de si própria, disse aborrecido, afastando-me dela. Desculpe, soldado, eu não tenho outro meio de ganhar dinheiro. Meu bebê está com fome. Ninguém liga, meu marido está morto. Minha família não me ajuda. Certo, mas e a igreja? Eles deveriam ajudá-la. A igreja que você pertence. Igreja? Eu frequento essa igreja. A de São Pedro? Sim. E você não pode obter auxílios deles? Não, soldado. Eles não ajudam lixo como eu. Macacos me mordam. Se isso é Deus, então não quero conhecê-lo. Dei alguns dólares à mulher e desci a rua, bastante desanimada. Estas igrejas do demônio, disse a mim mesmo. São todas iguais, são exatamente como aquele pessoal do orfanato. Falam de amor, mas não têm amor algum. Quanto mais pensava no assunto, mais desgostoso me sentia. Eu havia percorrido Roma inteira à procura de Deus e o que havia conseguido? Nada, a não ser pés doloridos e decepção. Deus? Ele se importava? Cheguei a duvidar de que ele ao menos soubesse da minha existência. Em meu desalento, a antiga sede da bebida começou a voltar. O que mais poderia eu procurar? Eu não podia perceber razões algumas para privar-me de um bom drink. A bebida era escassa durante os anos de guerra, mas alguns dos meus amigos me haviam falado de um fazendeiro que possuía uma destilaria nos arredores de Roma. No domingo seguinte, à tarde, fui de carona até lá para ver se conseguia um gole. Era uma fazenda de criação de porcos. O ar era pesado, com um mau cheiro de estrume e resto de comida em decomposição. Caminhando até o celeiro onde o fazendeiro trabalhava, em uma velha carroça, perguntei: Ei, ouvi dizer que você tem vinho. É verdade? Sem levantar os olhos do serviço, ele respondeu: Sim, tinto e branco. Trouxe dinheiro? Claro. Quanto você cobra para encher o cantil? 2 dólares. O quê? Você está ganhando dinheiro, não está? Pegue ou vá embora. Eu pago. Dei-lhe o dinheiro e ele me levou para de trás do celeiro. Depois descemos por um pequeno quarto. Qual prefere, tinto ou branco? Perguntou. Tinto. Com um cantil cheio, saí e me encostei na cerca quebrada em volta da pocilga, sorvendo vagarosamente o vinho morno, enquanto observava os porcos na poça de lama. Um dos porcos se aproximou e atravessou a cerca com um focinho úmido e gotejando para me cheirar. Fora daqui, seu
porco estúpido! Berrei, dando um pontapé na cerca. Tendo esvaziado o cantil, mandei enchê-lo de novo, agora com vinho branco para a estrada. E novamente de carona voltei a Roma, mais bêbado do que eu estivera havia tempo. Enquanto permaneci em Roma, frequentei a fazenda todos os domingos. Finalmente, em 1945, a guerra terminou e em 6 dias fui informado de que o exército tinha um emprego magnífico esperando por mim na África do Sul. Devido à minha excelente atuação durante a guerra, por isso, voei da Itália em uma passagem VIP. Foi bom voltar à cidade do Cabo. Deram-me 30 dias de dispensa antes de assumir meu novo posto. E assim, tive algum tempo para passar com Joyce e as crianças. Embora eu soubesse que não podia viver sem a bebida, cheguei a alimentar a esperança de que talvez as coisas ficassem melhores entre mim e Joyce, depois de 6 anos no serviço militar. E ficaram. Eu não conseguia compreender o princípio. Joyce parecia despreocupada e feliz. As velhas tensões haviam se dissipado. Ela nem mesmo pareceu importar-se quando naquela primeira sexta-feira à noite saí de casa e me embriaguei. Mas o mistério, de repente, se desvendou. Na noite em que peguei na cozinha com uma garrafa de cerveja na mão. Joyce, que diabos você está fazendo? Berrei. Ainda não lhe disse? Descobri um novo passatempo, ela replicou com um sorriso malicioso. Ali fiquei paralisado pela descrença quando minha mulher pegou 2 copos do guarda-louça, com toda a calma, esvaziou neles o conteúdo da garrafa e me entregou um deles. Tome, você parece estar precisando de um bom drink, ela disse. Peguei com hesitação o copo que ela me deu e me sentei à mesa da cozinha. Está querendo me dizer que você tem bebido ultimamente? Perguntei. O que lhe parece, soldado? Ela replicou enquanto sorvia a espuma que transbordava do copo. Espera aí, mulher minha não vai tomar essa beberragem. É? Não vejo por que não. Se você pode beber, por que eu não posso? Ela retrucou com certa aspereza. Eu não podia acreditar. Minha mulher bebendo. Era uma mudança para pior. Alguns dias depois, entretanto, comecei a me acostumar com a ideia e passamos a receber caixas de bebidas em casa. Agora, além de sair com os companheiros nas noites de sexta-feira e sábado, eu podia beber a qualquer hora que quisesse. E foi isso que comecei a fazer. Passava bêbado a maior parte do tempo e Joyce se embriagava comigo algumas vezes. Cheguei a tal ponto que não aguentava ficar mais do que algumas poucas horas sem beber. Eu precisava de um drink logo pela manhã, também no almoço e no jantar. Não ligava para a comida. Tudo o que eu queria era uma boa bebida e bem forte. Ao fim dos 30 dias, eu estava empregado no corpo de desmobilização na cidade do Cabo, dispensando os rapazes do serviço militar. Havia enorme avalanche de camaradas que esperavam subsídios como incapacitados e bolsas de estudo para se matricularem em universidades. Apesar do meu problema com a bebida, dei conta do recado e em 3 semanas estava tudo resolvido. Meus oficiais superiores estavam a par do meu problema com a bebida e queriam despedir-me. De fato, no dia em que o médico do exército me examinou, com vistas à dispensa, eu estava bêbado. Terminado o exame, ele disse aos oficiais: se este homem for dispensado, seus filhos morrerão de fome, e de forma alguma ele conseguirá emprego em outro lugar. É provável, mas 6 anos no exército é tempo demais para um oficial, replicou. Eu discordei. Se meu tempo no exército havia esgotado, achei que era melhor unir-me à marinha. Eu sabia que poderia conseguir um mundo de bebida barata estando em serviço da marinha, o que era muito mais do que eu jamais conseguiria na vida civil. Assim, às 11h59 de 1º de julho de 1946, fui desligado do exército e 2 minutos depois me tornei oficialmente um marinheiro da Marinha Sul-Africana.
Por meu registro de desempenho no Exército, ganhei 6 promoções no primeiro dia na Marinha. E por causa da minha experiência em contabilidade na Companhia de Elevadores Otis, eles acharam que tinha uma função que demandava minha habilidade. Todas as contas de guerra da Marinha deveriam ser regularizadas com vistas a conversões para o tempo de paz. Com o objetivo de cumprir essa tarefa, fui designado para o HMS Bom na base naval da Cidade do Cabo, o que me permitia viver em casa com a minha família. Durante aqueles dias, segui o mesmo velho círculo vicioso, embebedando-me como um louco, vivendo para o diabo, sem tempo para Deus, sem tempo para a igreja. Mesmo assim, eu pretendia ser um bom metodista. O médico da Marinha me examinou certo dia e me disse que eu bebera tanto que a bebida havia destruído um dos meus rins. Mais tarde, descobri que ele dissera isso apenas para me assustar e me fazer deixar de beber. Mas eu não conseguia parar. E não estava bebendo apenas em casa, voltar a frequentar os bares e com muita frequência. Parecia que eu estava fisgado para sempre.